É um conceito que os Abraham falam bastante de escolhas pré-nascimento. Escolhas para nascimento, acordos para nascimento, né, intenções para nascimento. Puxa vida, né? A gente já vem com alguma coisa, né, pré-determinada para viver aqui, eu tenho que viver aquilo, né? Me sujeitar a isso. Não, não é nada disso, né? Eu vou explicar hoje de uma forma, né, que dê para a gente compreender melhor essa história toda e como a gente pode se alinhar aí com essas nossas intenções para nascimento e viver uma vida plena, porque a ideia é justamente essa. Mas eu vou juntar um outro conceito a isso, né, até para ficar mais claro, para a gente poder situar como é que é essa história toda, numa outra filosofia, né, ou na verdade não uma filosofia, mas várias filosofias tratam do assunto dos corpos sutis. Praticamente todo mundo fala de corpos sutis, mas com algumas diferenças, mas essas diferenças hoje aqui, para o que a gente vai fazer, não são importantes, porque todas elas vão tratar do corpo físico, ou seja, da fisicalidade e do não físico. As divisões são um pouquinho diferentes, mas isso realmente para nós não tem importância, tá? Porque a gente quer, porque eu quero trazer aqui realmente não tem importância. Então, eu vou usar uma divisão de 7 corpos, ok? 7 corpos, os nossos corpos sutis. Mas se você está familiarizado com alguma outra divisão, tranquilo, né? O que eu vou colocar aqui facilmente vai se encaixar em qualquer outra divisão, ok? Mas para contextualizar aqui, eu trouxe então a divisão de 7 corpos. A gente começa pelo primeiro corpo, que é conhecido como corpo átmico. O corpo átmico, nem há muito o que falar do átmico ou átma, né? O átma ou átmico, nem há muito o que falar dele, porque ele é a primeira individualização, né? Expandindo da fonte, se projetando da fonte, é a primeira individualização. Então, ele é um corpo que praticamente contém os mesmos atributos da fonte, atributos de vibração, atributos vibracionais, ok? Então, mas começa assim a baixar um pouquinho a sua vibração, né, para que então possa dar continuidade até chegarmos aqui na materialidade, uma vibração mais densa. Então, é o primeiro passo. Então, no átmico, praticamente já o início da extensão da fonte. Baixando um pouquinho a vibração para o segundo corpo, que é onde mais interessa para a gente, no segundo e no terceiro, na verdade, que é o corpo búdico. Então, no corpo búdico, é o corpo onde ficam armazenadas todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, que a gente teve aí, né, milhares de vidas. A gente não tem noção de quantas vidas a gente teve, quantas ainda teremos, né? Ou estamos tendo, enfim. Então, no corpo búdico é onde ficam armazenadas todas essas experiências. Eu costumo dizer que o corpo búdico é o coração do nosso ser interior, né? Porque os 3 primeiros corpos, o átmico, o búdico e o mental superior, que eu vou falar dele já, formam a tríade superior. Então, na minha visão, né, na minha percepção, a tríade superior forma o nosso ser interior, né? E o corpo búdico, então, seria o coração do nosso ser interior. O átmico já seria o elo de ligação entre o nosso ser interior e a fonte, né? Então, partimos do corpo átmico, que é o início da individualização, baixamos um pouquinho a vibração e estamos no nosso corpo búdico, depositório aí de todas as nossas vivências, tudo que a gente já vivenciou está no corpo búdico. Quando já temos a intenção, ou seja, ainda no corpo búdico, consciência toda ainda estabelecida, concentrada no corpo búdico, a intenção de uma nova vida física, então começa-se a estabelecer o corpo mental superior ou corpo causal.
O corpo causal, eu nem chamo de corpo, na verdade, né? A tríade superior eu nem chamaria de corpos, mas campos vibracionais, mas o corpo mental superior é onde estão realmente estabelecidas as famosas intenções pré-nascimento, ou seja, é neste campo, é neste corpo, aonde a nossa consciência começa a projetar as intenções, ou seja, o que explorar, o que viver, o que experimentar nesta próxima vida física. Então, já é a primeira projeção para a encarnação, né? O nosso mental superior é a primeira projeção para a encarnação. Yes! 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 Nesse ponto, a nossa consciência não é nossa mente aqui, não, né? Porque a gente fala de escolhas para o nascimento, muitas pessoas confundem, falam, puxa, eu não escolhi isso, eu não escolhi, né, passar essas dificuldades que eu estou passando. Não, não foi só a mente que escolheu, não. Foi a consciência, foi lá o corpo búdico, o ser interior, né? Que na escolha para uma nova vida física, então, estabeleceu neste campo, neste corpo mental superior, as intenções, as predisposições, as possibilidades e probabilidades para uma nova vida física, ok? Então, é aí que começa a se estabelecer o tom vibracional, né? É aí que começa a estabelecer as escolhas, né, de experiências, ou seja, naquele tipo de ambiente, naquele tipo, né, de sociedade, naquele padrão de crenças, né, o que eu posso criar a partir dali. Então, começa essa escolha por padrão vibracional, né, que vai determinar tipo de ambiente, crenças familiares. Por isso que muitas vezes as pessoas falam de hereditariedade, né? O que é hereditariedade? É um campo de crenças, um corpo de crenças que pertence àquela microsociedade, àquela família. E por intenção, porque eu queria explorar nossa consciência, queria explorar, né, aquele assunto, quer dizer, o que eu posso criar a partir daqui, ou deste espaço, né? Então, por vibração, por similaridade, a gente acaba, então, chegando, né, em famílias específicas, em sociedades específicas, sistemas de crenças, sistemas políticos específicos. Ok? Então, saindo do corpo da fonte, né? A primeira individualização, o corpo átmico, o átmico, então, baixando um pouquinho a vibração, chegamos no nosso corpo búdico, que é o nosso corpo onde guardamos todas as experiências, nossa consciência de todas as nossas vidas, e na intenção de uma nova vida física, então, começa a projetar este campo de possibilidades e probabilidades. Por que eu falo tanto possibilidades e probabilidades? Porque é isso mesmo, não é determinismo, não é que eu vou ter que viver aquilo, né, e não posso sair dos trilhos. Não existem trilhos a serem traçados, existem experiências a serem vivenciadas, ok? E esse campo criado, apesar de a gente chamar de corpo, né, é tão vasto que para nós aqui agora, a partir do ponto físico, é como se fosse infinito. Então, por isso que os Abraham falam sempre, você pode ser, fazer ou ter tudo o que você desejar. Por quê? Tudo isso já foi estabelecido neste campo, neste corpo, no mental superior, ok? Então, a partir daí, é criado já na intenção, já na individualização, né, para a encarnação propriamente dita. Temos o próximo corpo, então, de densidade um pouquinho mais baixa, que é o corpo mental inferior, não inferior no sentido de ser inferiorizado, ok? Mas é de vibração um pouquinho mais baixa, e é o campo dos nossos pensamentos mesmo, né? Dos pensamentos que vão ser projetados, pensados ou canalizados, né, pela nossa mente, ok? Então, aí já estamos entrando no quaternário inferior, que são os 4 corpos que compõem a parte física. Então, é o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo emocional, que é o corpo das vibrações, é o corpo onde ressoa, inclusive, as emoções no meu corpo físico, né?
porque aí o próximo corpo é o duplo etérico, que é o corpo de ligação com o corpo físico. Então, temos o mental inferior, o astral ou emocional, que é o corpo das emoções, já o duplo etérico, que é o corpo de ligação, e o corpo físico. Eu estou falando de modo bem resumido aqui na teoria dos corpos sutis, porque a ideia não é desenvolver uma teoria sobre os corpos sutis, mas sim fazer um paralelo do que os Abraham falam de intenções para nascimento com os corpos sutis, para a gente realmente colocar isso em prática, porque eu vejo muitas pessoas perdidas aí no espaço de pensar em escolhas para nascimento, acordos para nascimento, como coisas imutáveis, né? Muitas vezes pautadas em sofrimento, né? Eu tenho que sofrer isso, porque foi isso que foi determinado antes de eu nascer, como se alguém tivesse determinado para você viver aqui, e não foi nenhum alguém, foi você mesmo, em consciência, né? Consciência plena. E nunca há escolha por sofrimento, né? A escolha por experiências, ok? Então, se eu partir do físico, né, para o não físico, eu tenho o corpo físico, propriamente dito, matéria física, o duplo etérico, que é um corpo, né, intermediário de ligação, que faz o elo de ligação entre o físico e o astral, né, o corpo emocional, que é justamente por isso que os Abraham falam, nosso sistema de orientação, a gente sente a emoção, a sensação, parece que é no corpo físico, né, mas é nesse corpo astral, e o duplo etérico é que faz essa ligação com o físico, então a gente tem a sensação que é no físico. A gente fala em tudo isso separado, mas não tem separação, né? É tudo junto, né? É tudo uma coisa só, são patamares de vibração, mas tudo faz parte de um único corpo, ok? Então, físico, duplo etérico e o astral. O mental inferior, que é onde, então, projetamos todos os nossos pensamentos, intenções, né? Todo o nosso raciocínio, né? E esses 4 corpos, então, funcionando como o quaternário inferior. E os 3 corpos mais sutis, corpo mental superior, búdico e átmico. Bom, estabelecemos uma vida física, temos lá estabelecido o nosso campo, imenso campo, né? Nosso corpo mental superior, intenções, probabilidades, possibilidades, né? Para esta vida física. Começamos a nossa vida física aqui. Nos nossos primeiros anos de vida, né, várias filosofias estudam isso, né, psicanálise inclusive, Freud descreveu isso muito bem. Temos, então, captamos tudo, né, do ambiente. Nos primeiros anos de vida, a gente literalmente absorve tudo, todos aqueles sistemas de crenças, os quais escolhemos captar, escolhemos viver, ok? Escolhemos em consciência na intenção desta vida física. Ninguém cai por acaso no lugar que caiu, né? Foi muito bem escolhido e determinado, ok? Por intenção, para vivenciar, para explorar aquele tipo de ambiente, para explorar aqueles sistemas de crenças, ok? Porque a ideia era o que eu posso criar a partir daqui, o que eu posso explorar a partir daqui. E aí, então, começamos a nossa vida, vamos captando tudo que a gente vai captando, e tudo que a gente capta, e tudo que a gente projeta em pensamento, né, vai se estabelecendo, então, no corpo mental inferior e vibrando no corpo emocional. E aí, a gente, no desenrolar da nossa vida, né, a realidade vai se manifestando e a gente começa ali a perceber, gosto ou não gosto daquilo que a gente está vivendo, né? Gosto ou não gosto da minha realidade. Ok, mas como é que eu posso, então, me alinhar com essas intenções para nascimento? Como é que eu posso saber o que é isso? E vale um parênteses aqui. Intenção para nascimento não é profissão para ganhar dinheiro, tá bom? Porque eu já vi bastante gente se perdendo com isso, né? Tentando descobrir qual é a missão na vida. Poxa, eu só vou ganhar dinheiro quando eu descobrir qual é a minha missão, né? Porque aí só, então, eu vou poder ser feliz quando eu descobrir a minha missão de vida, né? E vou viver a minha missão de vida. Gente, a missão de vida, o propósito da vida é o alinhamento com a fonte, ou seja, o alinhamento com estes corpos sutis, o alinhamento com este campo, né, aonde eu estabeleci possibilidades e probabilidades de vivenciar e, consequentemente, com o meu corpo búdico, o meu ser interior e, consequentemente, né, com o átmico e com a fonte, ou seja, a intenção, o propósito, é justamente o alinhamento com a fonte, porque
o que a gente tem de intenções, né, de escolhas para nascimento, são muitas coisas, né, são muitas intenções de estados de ser, e não de estados de ter ou fazer, né, são estados de ser, é tudo vibração, né, no mundo não físico, é tudo vibração. Então, dentro dessas escolhas para nascimento estabelecidas lá no meu mental superior, são estados de ser, explorar aqueles ambientes, explorar estes ambientes, para que a gente possa estabelecer novos estados de ser. O que é isso? Explorando aqui a diversidade, explorando o contraste, explorando aquilo que, né, eu vivenciei aqui e percebi, não gosto disso, eu tenho, então, a possibilidade de evocar um novo estado de ser. E este novo estado de ser que eu estou evocando, sim, este estava lá no meu campo de possibilidades e probabilidades. Não há como eu aqui na minha vida física desejar algo, intencionar algo, ou até mesmo vivenciar um contraste que já não estava dentro do meu campo de possibilidades e probabilidades. Então, por isso que os Abraham falam, você pode ser, fazer ou ter tudo o que você desejar, porque tudo já está lá possível dentro deste campo, ok? Então, ao longo da minha vida física, eu vou me deparando com situações que era provável que eu me deparasse, era possível que eu me deparasse, e eu sabia que isso ia acontecer, a minha consciência sabia disso, e por intenção eu vim para vivenciar isto mesmo, ok? E a partir daí, então, projetar novos estados de ser, que são os nossos desejos por situações melhoradas. Então, percebam, nada é por acaso, a gente vivencia as situações, só que eu não preciso fazer dessa vivência um sofrimento, né? O sofrimento é quando eu estou vivenciando uma situação que ela não é agradável para mim, e eu continuo ali, continuo observando aquilo, continuo recriando aquilo por observação, porque eu fico focando, né, a minha atenção, os meus pensamentos na situação em si, que provoca o desconforto, que provoca o mal-estar, que provoca o conflito, ok? Sendo que aquela situação está ali, né, e ela era para estar ali mesmo, por possibilidade e probabilidade, porque eu tinha a intenção de, a partir desta plataforma, a partir deste espaço de, né, de contraste, estabelecer um novo estado de ser, ok? Então, quando a gente, vivenciando um conflito, um contraste, projeta, né, para a fonte um novo desejo, uma nova intenção, o que que é isso? Ela vai se unir lá no meu campo astral superior, junto com todas aquelas possibilidades que eu já havia pré-estabelecido. Meu ser interior, que vive neste campo, vivencia este campo, já então começa aquele processo de atração que a fonte responde e tudo fica disponível para então se manifestar na realidade. É o processo de emanar para a fonte e receber a realização, emanar para a fonte e receber a materialização. Mas a gente emana para a fonte, isso é inevitável, ok? Na vivência dos contrastes, a gente emana as nossas intenções para a fonte, que se combinam com o que nós tínhamos já estabelecido para esta vida, né? Para a vivência aqui, e fica então no nosso vórtice, esperando o quê? A nossa permissão para que venha para materialização, para a vida física aqui. Então, fechando até com aquele processo dos Abraham, passo 1, passo 2, passo 3, passo 1 está aqui explorando os contrastes que eu sabia que eu ia explorar, né? Quem já leu o livro Vórtice sabe, no início do livro eles falam muito, antes de seu nascimento, antes de seu nascimento. O que que é isso? A nossa consciência estabelecendo as intenções para esta vida física. Aqui a gente na exploração do contraste, das situações, né, das nossas vivências, então vamos lançando todas essas intenções que já tínhamos a intenção de lançar para expandir cada vez mais. Mas e aí, a gente não vai se divertir com essa história? Claro que vai, né? Quando a gente sustenta, então, aquela teoria, né, que a gente sempre fala, a Abraham fala bastante, eu falo bastante, quando a gente, então, sustenta os pensamentos, né, aqueles pensamentos que vão vibrar ali no meu corpo mental inferior,
quando eu estou, né, sustentando ali pensamentos que no meu campo astral, no meu campo emocional, estão me dizendo que são pensamentos, vibrações que provocam uma emoção positiva, significa que eu estou na permissão para que tudo que eu emanei para o vórtice como desejo, que já estava lá, que eu iria mesmo emanar esses desejos, porque eu ia viver aquelas situações todas, né? Quando eu estou funcionando na busca por melhores sentimentos, por alinhamento com a minha fonte, eu permito a materialização desses desejos. Então, a intenção, na verdade, são infinitas intenções, são muitas coisas. São intenções por estados de ser, que eu sabia que eu iria evocar quando eu estivesse vivenciando aqui, né, as experiências da vida física. Então, se a gente olhar por esse lado, todo o processo é bem perfeito, bem alinhado, porque eu aqui na vida física tenho a liberdade para explorar infinitos assuntos que já foram escolhidos pela minha fonte, pelo meu ser interior, né, pela minha fonte, que estão disponíveis dentro deste meu campo de possibilidades. Explorando estes assuntos, então, eu vou emanando as intenções de realização para a fonte, de expansão para a minha fonte, para o meu ser interior, e quando eu me sustento, então, na busca por alinhamento, por pensamentos que me mantêm em conexão com a minha fonte, ali, usando o meu sistema de orientação emocional estabelecido no meu corpo astral, no meu corpo emocional, né? Eu consigo perceber que tipo de padrão de pensamento eu posso sustentar aqui, com a minha mente, no meu campo mental inferior, meu campo emocional, mostrando para mim qual é a vibração desse sentimento, desse pensamento, perdão, se ele está em alinhamento com a minha fonte ou não. Se ele está em alinhamento com a minha fonte, está em alinhamento com as minhas intenções pré-nascimento, ou seja, estou vivendo a minha missão, estou vivendo o meu propósito de vida. Então, olha que divertido. A gente fala muito de apreciação, a gente fala muito de alinhamento com a fonte, a gente fala muito de sinta-se bem para realizar os seus desejos, sinta-se bem, né? Porque assim você vai permitir que tudo venha, que tudo se realize. Tudo o quê? As intenções pré-nascimento. Olha que divertido. A gente estabelece intenções de vivências, né, aqui no planeta, lá no nosso campo mental, o nosso corpo mental superior, nosso corpo búdico, né, cria essas possibilidades, essas intenções. Temos, então, né, a individualização para corpo mental inferior, que é o campo das ideias, o campo do raciocínio, o universo racional. Temos o corpo emocional, que é onde vibra, né, aquele pensamento pensado ali no mental inferior, né, no racional, vibra no campo emocional, me diz através do meu sistema de orientação se esse pensamento está em alinhamento com as minhas intenções, com o meu ser interior ou não. Ou eu estou sendo ali influenciada pelo aquele campo de crenças que eu sabia que eu ia ser influenciada. Então, eu tenho como me direcionar, eu tenho como me orientar, né? Estou aqui explorando o contraste, vivenciei algo que não quis, percebi ali que aquilo não, né, não é legal para mim, é desconfortável, então eu posso buscar o quê? A pergunta, como posso me sentir melhor aqui? Como posso ficar na permissão para que isto que eu estou intencionando aqui, que já era sabido que eu ia intencionar, ou seja, já era suposto que eu intencionasse, que eu expandisse a fonte, né? Como eu posso, então, viver o resultado disso aqui na vida física? Porque eu viver aqui na materialidade, o resultado da expansão que inevitavelmente eu vou expandir para o universo, para a minha fonte, para o meu ser interior, eu viver aqui vai depender do meu estado de ser, do meu estado emocional, e isso é uma escolha. Por isso que algumas literaturas falam que o sofrimento é opcional, né? A experiência é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Opcional até um certo ponto, porque quando eu estou vivendo o contraste, eu realmente sinto desconforto. Então, a emoção, ela não é opcional. A emoção, ela vem, né, no primeiro contato ali com o contraste, com o desconforto, com aquela situação que, né, não me agrada. Então, a emoção, ela realmente vem para mostrar para mim que aquilo não é legal, né? Aquele padrão de pensamentos que eu estou sustentando está criando aquela realidade física, realmente vai criar situações que não são criativas, não são legais para mim.
Mas, a partir daí, eu tenho escolha. Já não deixa de ser, né, uma coisa que eu não tenho como controlar. A partir daí eu tenho escolha. Eu tenho escolha de começar a direcionar os meus pensamentos mais no sentido daquilo que eu realmente desejo, daquilo que eu tive a intenção de expandir para minha fonte e que era suposto que eu fizesse, né, vivenciando aqui as experiências que eu vim vivenciar, né? Então, a partir desse momento que é onde eu entro em alinhamento com a minha fonte, é a partir desse momento aonde eu permito que as minhas intenções para nascimento se manifestem aqui na vida física. E quanto mais a gente faz isso, mais a vida vai se desenrolando de forma mais satisfatória. E quanto mais satisfatória, mais em apreciação eu estou, mais eu abro as portas. E aí a gente começa a perceber, né, coisas que a gente gosta mais, o que é mais valioso, né, o que é mais satisfatório, o que me causa mais contentamento, né? A gente vai usando o nosso sistema de orientação justamente neste sentido, de nos deixar cada vez mais em alinhamento com a nossa própria fonte. E realmente, para a gente poder colocar tudo isso na nossa vida prática, né, para que a gente possa ter uma vida cada vez mais satisfatória, porque, na verdade, essa era a intenção, né? É suposto que a vida seja maravilhosa para cada um de nós. E se ela não está sendo, o que mais é possível? Como a gente pode se alinhar com essa vida maravilhosa que a gente tinha a intenção de viver aqui? Então, se eu não estou vivendo uma vida, né, satisfatória, né, gostosa, divertida, é porque eu posso estar aí funcionando em conceitos que, né, estão impedindo isso de acontecer. Então, a ideia justamente é, né, abrir um pouquinho mais, né, expandir um pouquinho mais esses conceitos para a gente poder realmente levar tudo isso para a nossa vida prática.